Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projetos nos quais são aplicados materiais em ambientes corrosivos. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão, pequena, minúscula mesmo, sobre as formas de corrosão, só para vocês lembrarem. Esse tópico aí é a matéria da disciplina lá do sexto período. E aí a gente entra propriamente na análise dos materiais a respeito desse tema. Eu estou mostrando para vocês aqui, só para refrescar um pouco a memória, alguns casos de corrosão atmosférica, como essa corrente que ficou no litoral próximo do mar por alguns anos, automóveis que ficam constantemente expostos à atmosfera, alguns tubos que passam fluidos internos, aqui casos também de corrosão atmosférica, e um caso específico de corrosão localizada chamado de cavitação. Vocês podem observar nas extremidades aqui dessa hélice que existem pontos de corrosão localizada, e essa característica aqui, essa forma é chamada de cavitação. Vocês vão lembrar bem desses temas, a gente discutiu isso bastante já na disciplina de corrosão e degradação dos materiais. Aqui é só mesmo para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Aqui são as principais formas de corrosão. Então a gente tem corrosão uniforme generalizada e diversos casos de corrosão localizada, como é o caso da corrosão com propagação intergranular, corrosão por pitch, aqui com diversas formas de pitch, né? Pitches clássicos que são estreitos e profundos, pitches que são mais com características elípticas e pitches com mais características de serem rasos e mais largos. No gentil ele divide como corrosão em placa e corrosão alveolar, mas de acordo com a literatura internacional são três casos típicos de pitch. Corrosão filiforme, que acontece sobre revestimentos orgânicos, né, chapas e materiais pintados. Um caso específico de ataque do cátion H+, nas estruturas metálicas. Corrosão do contorno de solda, característico e bastante encontrado em aço inox austenítico, que acontece com o empobrecimento do grão por causa da migração dos átomos de cromo presentes na estrutura do aço inox para a periferia do grão, formando carbonetos, e um tipo específico de esfoliação, né? Então são casos, só para vocês lembrarem das principais formas de corrosão que a gente trabalha. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui, essa compilação, só para mostrar a importância e a forma que isso atua no segmento industrial, são 350 casos que foram analisados, são casos de falhas em setores industriais, e essas falhas foram reunidas e tabeladas aqui de acordo com a sua origem. Então a gente tem alguns percentuais bastante expressivos que podem estar associados a problemas de corrosão, de oxidação, desde a escolha errada do material até propriamente dito como condições imprevistas. Você projeta o material para trabalhar num determinado meio e durante a operação ele é colocado num meio diferente, colocado numa forma não prevista no projeto. Então a gente tem aqui mais 50% das falhas com possibilidade de serem falhas associadas à corrosão. Olhando especificamente para a causa raiz da falha, a gente tem quase 30% associado à corrosão. Aqui, corrosão em alta temperatura, uma variação, né, seria aqui temperatura ambiente e aqui em ambientes aquecidos. Corrosão associada a fator mecânico, como fadiga. E aqui outros casos não associados à corrosão, como fluência, que a gente viu no tópico anterior, e atrito e desgaste, que a gente ainda não trabalhou nesse tópico, mas é o próximo tópico que a gente vai trabalhar. Então aqui a gente tem 36, 42% de falhas associadas a problemas de corrosão. Isso só para mostrar para vocês a importância que isso tem no segmento industrial. É, é quase que aquela questão da origem, se é causa, se é consequência, mas no segmento industrial é muito usado material de base ferrosa para a construção de equipamentos, de estruturas, do próprio galpão, a própria infraestrutura do galpão muitas vezes é construída de material de base ferrosa, que é um material que sofre muito com corrosão, então ao uso de aço nas indústrias
gera esse problema de corrosão, porque os aços têm essa característica de ter baixa resistência à corrosão e acaba que os gastos envolvidos nisso e a manutenção e as falhas são sempre frequentes. Mas não tem como, né? O aço é um dos materiais mais usados na engenharia, bastante versátil. Não teria como substituir 100% desse material por um aço inoxidável, por exemplo, que poderia gerar aí custos extremamente elevados no processo industrial. Para a engenharia, o que é mais importante é a taxa de corrosão do que propriamente dito a energia termodinâmica envolvida no processo de corrosão. Para mostrar isso para vocês, como ilustração, aqui tem a energia associada à corrosão do alumínio. Então, a reação direta do alumínio com oxigênio, formando o óxido de alumínio, tem um ΔG de menos 1043 kJ por mol. Isso aqui está associado diretamente ao potencial. O potencial dessa oxidação tem uma relação direta com a energia termodinâmica, com o ΔG, e o ΔG vocês já sabem que ele mostra uma tendência termodinâmica da reação acontecer. Então o alumínio ele tem uma tendência termodinâmica muito superior que a oxidação do ferro. Se a gente for analisar em situações semelhantes, temperatura ambiente, oxidação direta do metal com o oxigênio, o metal de base ferrosa teria uma tendência termodinâmica menor do que o alumínio. Só que a gente já sabe que o alumínio é um material muito resistente à corrosão, bem mais resistente que o aço baixo carbono. Então essa tendência termodinâmica, quando a gente estuda a corrosão, ela está associada ali à reação direta do metal com o meio ambiente, no caso aqui com oxigênio, mas ela não reflete como que o material se comporta a longos prazos. Então a gente tem, no caso do alumínio, uma formação de um filme na superfície, uma película passivadora que se forma na superfície do alumínio, e essa película ela vai atrapalhar o processo de corrosão, então ela vai de alguma forma interferir no processo de corrosão. No caso do material de base ferrosa, também forma-se uma película, só que com características menos protetoras. É quase que conhecimento geral, a gente chega já com esse conhecimento ao longo da vida, ao longo das experiências que vocês adquirem durante a infância e adolescência, que material de base ferrosa oxida. É muito comum a gente conhecer isso como ferrugem e todo mundo sabe que aço precisa de ser protegido, senão vai acabar enferrujando mesmo. O que acontece é que essa película de óxido de ferro que é formada, além dela se hidratar com muita facilidade, ela não tem características de uma película protetora, assim como a do alumínio. Ela também interfere no processo corrosivo, de certa forma ela freia o processo corrosivo, mas não é tão eficiente assim. O caso do óxido de alumínio é considerado uma película altamente protetora e do óxido de ferro nem tanto. Então o que importa para estudos de aplicação dos materiais é a taxa de corrosão e não as reações, as tendências termodinâmicas. Se fosse olhar por isso, claro, a gente não teria o alumínio sendo aplicado em condições de alta resistência à corrosão. O que eu quero dizer com isso é que, na prática, existem alguns materiais que são considerados inoxidáveis, mas nos projetos de materiais, projetos de estruturas para serem aplicados em ambientes corrosivos, nem sempre a gente vai usar somente os materiais com alta resistência à corrosão, por causa de outras características, como propriedades mecânicas e principalmente questão de custo. Os materiais que são conhecidos, né, o aço inox, austenítico, ferrítico, duplex, martensítico, são materiais com custo de fabricação, custo de aquisição bem mais alto que aço carbono. O alumínio é um material resistente à corrosão, bem mais caro do que aço carbono. Então muitas vezes a gente usa aço carbono, mesmo sabendo que ele não é resistente à corrosão, assim como os demais, mas aí a gente trabalha com a taxa de corrosão para verificar se esse material vai atender às características do projeto, ao tempo de vida previsto e tudo mais. Com detalhe, projetos onde a característica estética é bastante forte, tem que tomar cuidado porque mesmo com a taxa de corrosão dentro do previsto, mesmo com o tempo de vida do produto dentro do previsto, ele vai ter uma alteração na sua superfície, vai ter uma alteração de cor, uma alteração de textura, e isso pode ser um problema. Ou não, pode até ser uma solução. Com certeza vocês já viram estruturas de construção civil com fachadas feitas de aço, e essa fachada já está com aquela característica de oxidação.
Tá muito na moda ultimamente usar isso como apelo estético para dar uma característica rústica, para dar aquela característica de, de aspecto oxidado na superfície do metal. Isso é usado como apelo estético para, vamos dizer assim, para vender melhor o produto, né? Nesse caso, utiliza-se um aço chamado Corten, que é um aço desenvolvido especificamente para a indústria indústria ferroviária, mas que depois, pela essa característica que ele tem, ele foi usado também na construção civil para dar uma arquitetura diferente ali para a construção civil. Esses aços eles não são considerados aço inox, mas eles têm elementos de liga que alteram a taxa de corrosão e jogam a taxa de corrosão para valores bem mais moderados comparado com o ferro, o aço carbono convencional. Então ele está no meio termo entre o aço baixo carbono e o aço inox. Ele tem uma resistência mecânica considerada para aplicação em fachadas, aplicação em estruturas, e tem uma taxa de corrosão mais reduzida comparado com o aço baixo carbono. Então, só para mostrar para vocês aqui que o que importa para a gente é a taxa de corrosão e não a tendência termodinâmica da corrosão acontecer. Bom, em termos de taxa de corrosão, essas oxidações, essas reações em que envolvem o material, todas elas envolvem a reação do material no estado metálico com o meio ambiente. Aqui eu vou representar um metal com oxigênio, mas pode ser com qualquer outra espécie oxidante presente no meio ambiente. Isso vai gerar, de alguma forma, uma alteração na massa do material. O jeito mais convencional, mais comum de se medir taxa de corrosão é monitorar a variação da massa em função do tempo. Então aqui a gente tem uma representação de um corpo de prova. Esse corpo de prova dentro de um forno, então aqui ele está mostrando só a questão do controle da temperatura. Pode ser feito em temperatura ambiente, pode ser feito na temperatura de trabalho. E uma balança bem simples aqui, né? Só exemplificando mesmo, o controle da massa, o estudo da variação da massa em função do tempo, e aí a gente tem a taxa de corrosão para poder saber se esse material ele vai ser, se esse produto vai ter um tempo de vida dentro de um valor aceitável. Só um detalhe aqui em relação à taxa de corrosão, a variação da massa para medir a taxa de corrosão, é que muitas vezes o produto da corrosão ele não é aderente e ele desplaca do material. Então a gente pode perceber, num caso igual a esse, se eu tiver aqui a queda do produto formado, como é o caso das ligas de aço baixo carbono. Esse material, por não ser aderente, ele desplaca e vai dar aqui uma leitura de redução de massa. Mas nesse tipo de ensaio, ele é normalmente colocado dentro de um recipiente, porque toda reação que acontece aqui, todo produto sólido que é formado na superfície, fica dentro desse recipiente e aí a gente tem uma leitura correta aqui de variação de massa. Existem algumas normas que prevêem a avaliação da massa com retirada do material que não está aderente. Por exemplo, tem uma norma para ensaios de chapas de aço, que ele é colocado no meio salino ou no meio contendo uma umidade elevada, e de tempos em tempos o produto de corrosão que se forma na superfície dessa chapa, ele é removido com uma escova, ou uma escova de aço, ou uma escova de cedras de nylon, com cedras mais duras, para remover todo o produto não aderente, e aí você faz a pesagem de tempos em tempos removendo esse material. Então aqui a gente vai ter uma variação de massa com um certo cuidado de se monitorar todo o produto que é desplacado. Isso é feito para aqueles materiais que têm uma formação de óxido com baixíssima aderência. Materiais que têm uma formação de óxido mais aderente, como é o caso alumínio, cromo e outras ligas, a variação de massa ela vai ser positiva e nesse caso aqui a variação de massa vai ser negativa. Mas normalmente a gente considera a variação de massa total somente nesses casos específicos, que existem normas e procedimentos específicos, é que a gente faz uma variação negativa quando o produto é sólido. Geralmente, variação negativa é considerada quando o produto de corrosão não é sólido e aí ele vai embora no meio e a gente não tem como ter um aumento de massa, somente uma perda de massa. Então, a forma mais fácil de medir a taxa de corrosão é a variação da massa, ou essa variação de massa é transformada em espessura
por cálculos estequiométricos diretos com a densidade, com a massa molar do material. E aí a gente tem uma variação de massa em função do tempo ou uma variação de espessura em função do tempo. São as duas formas mais comuns de se avaliar a taxa de corrosão. E a partir daí a gente tem os comportamentos típicos de alguns materiais. A taxa linear, nós vamos ter uma variação de massa constante em função do tempo. Num diagrama XY vai ser uma reta inclinada, e aí a inclinação dessa reta, que é a constante de proporcionalidade, vai ser a constante de oxidação linear, chamada aqui de KL, constante linear, a variação de massa proporcional à variação do tempo, e esse comportamento ele não muda com o passar do tempo. Ele é assim no início, é assim no meio, é assim até o final da análise. Essa variação de massa ela vai ter sempre a mesma constante. Quando a gente tem algum tipo de variação na taxa de corrosão com o passar do tempo, o comportamento da taxa de corrosão vai se tornar ou parabólico ou exponencial. No caso aqui eu estou trazendo para vocês o comportamento parabólico, onde a variação de massa em função do tempo vai ter uma redução da taxa com o passar do tempo. À medida que a massa, que o tempo vai passando, no início a taxa é um pouco maior, depois a taxa vai diminuindo, e esse comportamento aqui é considerado um comportamento parabólico. O exponencial é parecido com esse, mas a forma de inclinação da curva muda um pouco. Então, esse comportamento ele é traduzido aqui em variação de massa ao quadrado, em função de uma constante parabólica chamada de Kp, em função do tempo. Cuidado para não confundir o T minúsculo de tempo com o T maiúsculo de temperatura em Kelvin. Só para a gente não fazer contas erradas. Aqui é variação de massa em função do tempo nos dois casos. Esse diagrama ilustra as três possíveis formas de taxa de corrosão. A gente tem aqui a taxa linear como exemplos de comportamento com taxa linear é o tântalo e o nióbio. Parabólico, como exemplos, o ferro, níquel, cobre, alumínio, cobalto, silício, são materiais que apresentam a taxa parabólica. Vocês podem observar que a taxa vai diminuindo, né? Se a gente fizer um valor de inclinação aqui, um valor de inclinação aqui, um valor de inclinação aqui, a taxa ela vai diminuindo com o passar do tempo. Significa que o processo de corrosão vai reduzindo a sua velocidade com o passar do tempo à medida que esse produto de corrosão vai ficando na superfície, vai atrapalhando cada vez mais o processo, e quanto mais material atrapalhando o processo, quanto mais espessa é a película de filme formado na superfície, menor é a taxa de corrosão. Nesses dois exemplos que eu falei com vocês, são comportamentos positivos, o material ele aumenta a massa em função do tempo, e aqui uma representação de um comportamento de taxa negativa, onde o material perde massa em função do tempo, como é o caso do molibdênio, como é o caso do tungstênio. E aí, em temperaturas constantes, a gente tem essa taxa com a constante linear ou com a constante parabólica. Essa constante ela muda para cada temperatura de ensaio, então é um valor fixo para uma temperatura fixa, e aí a gente tem a variação da massa em função do tempo. Se mudar a temperatura, é outra constante com outra variação de massa em função do tempo. Eu falei temperatura, mas é tempo, né? E essas constantes, elas, como o próprio nome diz, né, serão constantes desde que a temperatura não seja variável. Aqui a gente tem um pouquinho sobre esse comportamento em função da temperatura. Então, a taxa linear ou parabólica ela vai ter um comportamento exponencial em função da temperatura, assim como a fluência, como eu mostrei para vocês, onde a taxa de fluência tem um comportamento exponencial em função da temperatura, a taxa de corrosão também tem um comportamento exponencial em função da temperatura. São taxas que remetem a taxas de reações químicas, e as taxas de reações químicas já é conhecida. Quando vocês estudaram termodinâmica química, provavelmente vocês abordaram esse tema, essa lei de Arrhenius, e essas taxas elas vão seguir a lei de Arrhenius. Então a gente consegue também encontrar esses valores de taxas a partir dessas considerações.
Então aqui eu estou trazendo para vocês uma notação genérica de taxa de corrosão linear e taxa de corrosão parabólica, sendo uma constante pré-exponencial, exponencial elevada a menos Q sobre RT. Então aqui tem a energia de ativação linear, aqui a energia de ativação parabólica, o R é a constante dos gases e o T maiúsculo, temperatura em Kelvin. Então basta conhecer a constante pré-exponencial linear e a energia de ativação que a gente consegue encontrar o comportamento da constante em função da temperatura. Aqui a gente tem aplicando, né, se aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados da equação, a gente vai ter essa constante pré-exponencial sendo um número, sendo uma constante, e o log neperiano da taxa vai ser proporcional a uma inclinação, que vale menos Q sobre R, vezes o inverso da temperatura. A gente consegue conhecer e calcular o comportamento das taxas em função da temperatura, basta conhecer a energia de ativação, basta conhecer a constante dos gases. Essa é uma ilustração gráfica desse comportamento, então aqui a constante linear ou parabólica, plotada em função do inverso da temperatura. Experimentalmente é possível encontrar pontos em temperaturas diversas, a gente pode medir esses pontos e em função da temperatura encontrar a taxa, e traçando essa reta inclinada, a inclinação da reta vale menos Q sobre R. R é a constante dos gases, a partir daí a gente consegue calcular a energia de ativação da reação. Alguns casos já são conhecidas essas energias de ativações e alguns casos são necessários a gente calcular essa constante, que uma forma de calcular é graficamente, através de experimentos, através da análise gráfica das constantes em função da temperatura, do inverso da temperatura, né? Para a gente poder ter uma noção de como os materiais se comportam em ambientes corrosivos, sendo que o principal ambiente corrosivo é o ambiente atmosférico, a gente encontra alguns dados que vão nos ajudar a calcular esse tipo de situação. Então aqui a gente tem uma tabela onde os materiais são plotados em função do tempo e em função da temperatura. Aqui seria o seguinte: se a gente pega a temperatura de fusão, vocês vão lembrar lá de fluência, que a energia dos átomos e dos constituintes de um material sólido, quando ele vai se aproximando, quando a temperatura vai aumentando e ele se aproxima do ponto de fusão, a energia de vibração deles vai aumentando ao ponto de, na temperatura de fusão, ele vencer as forças atrativas e repulsivas e se torná-la e desfazer a forma sólida do material. Então ele é um ponto de controle que a gente pode ter para medir indiretamente essa força do reticulato, essa força das interações das ligações existentes na estrutura do material. Se a gente colocar o material a 70% desse valor, lembrando que é em Kelvin, então a gente vai calcular 70% de uma escala que vai de 0 até o valor da temperatura do material, por exemplo, o ouro, que é 1336 Kelvin, seria 70% de 1336. Se esse material está a 70% da temperatura de fusão dele, com um outro material que também estiver a 70% da fusão dele, espera-se que as forças atrativas sejam similares e que as taxas de reações podem ser similares. Então, é possível a gente comparar materiais com pontos de fusão diferentes, desde que a gente consiga comparar o dado do experimento numa temperatura normalizada, numa temperatura padronizada. Então aqui a gente tem essa tabela como fonte de dado para calcular a taxa de corrosão dos materiais, que ela traz o seguinte: ela traz o tempo necessário em horas para que um material que tem um filme protetor, esses materiais aqui, eles quase todos eles vão apresentar um filme protetor, ou pouco protetor, ou mais protetor, ou menos protetor, mas quase sempre ele apresenta algum tipo de filme. E aqui a gente vai conhecer como que é o comportamento desse filme, se ele é mais ou se ele é menos protetor. Então ele vai trazer aqui o tempo necessário para que o material perca em espessura 0,1 milímetro. Seria uma chapa ou uma barra ou um material sólido exposto a um ambiente corrosivo e naquela temperatura de 70% da temperatura de fusão, ele vai demorar X horas ou X minutos para perder 0,1 milímetro de espessura.
Se a gente olhar aqui, o ouro, ele tem um tempo considerado infinito. Infinito dentro dos parâmetros medidos da engenharia. Então, se a gente colocar o ouro a 70% da temperatura de fusão dele, para normalizar e comparar com outro material também em condições similares, ele vai apresentar um tempo extremamente longo, incapaz de ser medido no experimento, foi considerado como tempo infinito. Se a gente pegar o alumínio, que é um material que a gente conhece bem, ele é considerado aqui um tempo muito longo. Muito longo, se a gente for descer aqui na tabela, o silício são 2 milhões de horas. Então, o alumínio seria um tempo muito maior do que 2 milhões de horas. Mas, mesmo assim, ele apresenta uma variaçãozinha pequena, mas que vai dar um valor extremamente grande. Vamos descer e pegar um material que tem um tempo numérico para ficar mais fácil para a gente poder estudar isso aqui do que pegar esses tempos textuais que é muito longo. O engenheiro não gosta de texto, né? Geralmente a gente gosta só de números, nem sempre. Então, se a gente pegar aqui o cromo vai demorar. Se a gente colocar o cromo a 70% da fusão dele, o ponto de fusão dele é bastante alto, né? 2148 Kelvin. Se a gente pegar esse tempo de fusão, colocar o material a 70% desse tempo de fusão, dessa temperatura de fusão, ele vai demorar 1.600 horas para perder 0,1 milímetro de espessura. Comparado com o ferro a 70% da fusão do ferro, ele vai gastar apenas 24 horas para perder 0,1 milímetro. Então a gente consegue comparar materiais em situação energética similar, por causa desse conceito de trabalhar os materiais a uma temperatura próxima da fusão, porque se a gente aplicar esses materiais em temperaturas mais altas, a taxa de corrosão nessas temperaturas, elas podem nos dar uma informação de quanto tempo esse material vai durar, de quanto tempo esse produto vai ser resistente ao ambiente corrosivo. De cara aqui a gente pode ver que o cromo está numa temperatura muito mais alta e mesmo assim ele tem um comportamento de resistência à corrosão muito maior do que ligas ferrosas. Titânio e cobalto também são valores bastante pequenos, né? A gente tem aqui valores e materiais metálicos, onde a corrosão em temperaturas mais altas é muito rápida, a gente não consegue trabalhar muito bem com esses materiais. Bom, a gente vai fazer um exercício usando esses dados aqui, que vai ficar fácil de vocês compreenderem, mas de uma forma geral seria usar essas tabelas para poder traduzir o comportamento de resistência à corrosão desses materiais em diversas temperaturas. Se a gente conhece ou calcula a taxa linear ou a taxa parabólica e a gente tem um ponto de partida, a gente consegue fazer cálculos em qualquer outra temperatura. A gente tem uma temperatura aqui de 70%, a gente pode, vamos lembrar aqui que a taxa de corrosão tem um comportamento linear em função do inverso da temperatura. Se a gente conhece a energia ou a inclinação da reta, ou já conhece esse comportamento como um todo, a gente pode calcular em qualquer temperatura, a gente pode calcular a taxa em qualquer temperatura a partir de um ponto conhecido, como por exemplo o ponto mostrado nessa tabela. A, a formação de uma película na superfície, que eu já mostrei para vocês que uma das taxas de corrosão é parabólica, né, o que se explica-se esse comportamento parabólico é a formação de uma película na superfície que atrapalha o processo corrosivo. Então, todo material que reagir com o meio ambiente, formando uma película sólida na superfície do material, essa película sólida vai atrapalhar o processo corrosivo e quanto maior for a película, mais ele vai atrapalhar. Então, vai dar aquele comportamento típico de uma curva com taxa parabólica. Isso é em função do tempo, e aqui da taxa, a variação da massa, por exemplo, em função do tempo, ou variação da espessura, que é proporcional, tanto faz. Quanto maior o filme depositado, mais lento o processo corrosivo se torna. Então a gente tem esse comportamento parabólico, e ele só é possível ter esse comportamento parabólico com a existência de um filme sólido que fica na superfície do material e que vai, de certa forma, atrapalhar o meio ambiente de chegar na superfície do material para continuar formando ali, de continuar o processo corrosivo. Então a gente tem alguns passos. O primeiro passo, quando não tem filme ainda, é a dissorção de oxigênio molecular na superfície. A partir daí, o metal oxida e o oxigênio molecular que está dissolvido na superfície,
Eles reagem formando cátions e ânions, e esses ânions começam a formar uma película sólida na superfície, atrapalhando o processo corrosivo. A partir daí, esse mecanismo ele se altera. Agora, a molécula, a espécie oxidante, ela precisa atravessar uma barreira sólida para alcançar a superfície do material metálico, assim como os cátions e os ânions formados, eles precisam atravessar uma barreira sólida e o processo vai ser conduzido, vai ser bloqueado por mecanismos de difusão. E quanto maior é o filme, mais difícil é a difusão de acontecer, e por isso que a taxa de corrosão vai diminuindo com o passar do tempo. Essa imagem ilustra um pouco isso que eu estou falando. Então a gente tem aqui a primeira etapa, a etapa de adsorção de oxigênio molecular na superfície do metal. A partir daí o metal oxida, como a gente já sabe bem. O metal oxida, libera elétron. A espécie oxidante, no exemplo o oxigênio, ele recebe esse elétron, ele reage com esse elétron e ele vira ânion. Vou botar o 2 menos, que é o comum, então aqui vão ser 2 elétrons. E aí, a partir desse ponto, a partir dessa reação na superfície, o cátion junto com o ânion se combinam, formando os primeiros núcleos, os primeiros cristais de óxidos. A partir daí, esse filme cresce em extensão até cobrir toda a superfície do material. Uma vez que ele cobre a superfície do material, ele se torna uma película sólida, e agora o oxigênio que está na atmosfera precisa atravessar uma película sólida que está na superfície do material. Esse cátion formado aqui precisa atravessar a película para poder encontrar com o ânion que está na superfície, ou esse ânion precisa atravessar a película para poder encontrar o cátion que está lá embaixo. Então aqui a gente tem uma ilustração dessa difusão aniônica, o ânion oxigênio atravessando a película, e a difusão catiônica através da película do filme, além do próprio elétron, né? O elétron que é gerado na superfície metálica, agora ele precisa atravessar um filme, precisa atravessar uma superfície sólida para poder continuar a reação. Então, uma vez que o filme ele se torna contínuo, essa taxa de corrosão, né, o processo oxidativo, ele vai ser freado, ele vai ser reduzido a sua taxa por causa da difusão. E se o material formado, o produto formado na reação é um sólido, essa película ela vai crescer cada vez mais, vai atrapalhar cada vez mais o processo corrosivo. Se o filme tem trincas, se tem poros, se tem defeitos, e aí ele volta para o início, né? Porque com a presença de uma trinca, o oxigênio gasoso ele atravessa completamente a película do filme e atinge o material metálico, ele não vai ter mais essa necessidade de passar por uma barreira metálica para continuar o processo. Então, filmes que têm muitas trincas, muitos defeitos, são pouco protetivos. Filmes que são mais densos, com menos defeitos e mais aderentes, são mais protetivos. Filmes que têm uma barreira, né, pela própria característica do material formado, pela própria característica da energia da ligação química formada, ele vai ter mais ou menos facilidade dos processos difusionais acontecerem. Por exemplo, filmes que têm um ponto de fusão muito alto, eles representam uma energia de reticulado mais alta, eles vão ter uma difusão menor. Filmes com materiais de ponto de fusão menor vão ter mais facilidade da difusão acontecer. Isso tudo somado traduz-se em filmes mais ou menos resistentes. Mas aí o mecanismo da corrosão parabólica passa por essas etapas, e a principal etapa que caracteriza como parabólico é a presença de um filme sólido que vai dificultar o processo corrosivo, vai reduzir a taxa de corrosão. Quanto maior a espessura, mais ele vai bloquear o processo corrosivo, porque mais ele vai ser uma barreira entre o cátion formado e o ânion formado, impedindo o processo corrosivo de continuar acontecendo com as taxas iniciais. Aqui a gente tem uma ilustração desse processo, né? Então, o metal formando o cátion reagindo com oxigênio, formando o ânion, e o ânion se combinando com o cátion, formando uma película metálica. Isso aqui a gente já explicou. Se a gente não tem nenhum filme na superfície, se não há película de filme, a gente vai ter uma taxa sempre constante, baseado pela temperatura. Se
existe um filme na superfície, essa taxa vai ser alterada o tempo todo e aí vai ter comportamento parabólico exponencial. Aqui só representando a passagem de elétrons pela camada de óxido, só lembrando que o óxido é material cerâmico, é tipicamente isolante ou semicondutor, e a gente tem uma certa dificuldade do elétron passar. Além disso, os cátions e os ânions precisam passar por essa barreira, e isso também dificulta, atrasa o processo corrosivo. Aqui a gente tem um descritivo do que acontece para cada caso. Com um detalhe aqui, só relembrando, quando a etapa lenta é a etapa de difusão do cátion, o cátion tem dificuldade de passar pela camada do óxido e o ânion tem menos dificuldade de passar pela camada do óxido. Essa etapa é controlada pela difusão do ânion, é chamada de difusão aniônica, e o filme vai crescer na base, na interface entre o metal e o óxido. Então a gente tem aqui uma diferença de taxa de difusão entre o cátion e o ânion. Quando é o contrário, quando o cátion tem uma taxa de difusão maior do que o ânion, ele consegue atravessar a camada do óxido mais fácil, mais rápido, e o ânion tem dificuldade de atravessar a camada de óxido. Ele fica estatisticamente mais na superfície e o cátion vai encontrar o óxido, o cátion vai encontrar o ânion aqui na superfície e o filme vai crescer preferencialmente na superfície. Que esse processo é considerado como difusão catiônica. Aqui são exemplos de metais que têm esse processo de difusão catiônica e aqui exemplos de metais que têm esse processo de difusão aniônica. Quando a etapa lenta é a própria passagem de elétrons, filmes que são muito resistentes à passagem de elétrons, essa etapa lenta vai controlar o processo e aí o filme vai dar tempo do ânion atravessar a camada de óxido, chegar na superfície do metal, vai dar tempo para o cátion atravessar a camada de óxido, chegar na superfície do óxido, e aí a gente vai ter um crescimento do óxido nas duas interfaces. Um exemplo disso é o alumínio, que tem uma resistividade elétrica, o óxido de alumínio tem uma resistividade elétrica muito grande. Como eu já expliquei para vocês, né, esse processo de taxa de corrosão ele vai ser proporcional à difusão entre os materiais e a gente vai trabalhar esses processos quando eles forem parabólicos com uma equação de variação de massa ao quadrado em função da constante vezes o tempo. E essa constante, assim como já falado, né, só reforçando aqui, ela tem um comportamento exponencial em relação à temperatura. Os filmes de alumínio, de cromo e de silício e de berilo são filmes que têm uma característica protetora extremamente alta. São filmes muito aderentes, são filmes que têm um ponto de fusão alto. Esse ponto de fusão alto significa que a força do reticulado nesse filme é muito grande e isso dificulta o processo corrosivo. Então a gente tem, para esses filmes, principalmente esses quatro elementos, alumínio, cromo, silício e berilo, são elementos químicos que no estado metálico geram um filme com uma excelente resistência à corrosão, principalmente por causa do coeficiente de difusão das espécies catiônicas aniônicas nesses filmes ser muito alta, além de serem filmes com a resistividade elétrica bem acentuada. E por isso que os materiais metálicos que têm esses elementos de liga são mais resistentes à corrosão que os outros materiais metálicos sem esses elementos de liga. A estratégia de se fabricar aço inox se dá principalmente pela formação do filme de óxido de cromo, com a adição de 12% no mínimo de cromo na composição da liga metálica. Alguns aços, tem aços conhecidos como aços acalmados ao alumínio, eles contêm uma adição pequena de alumínio na sua composição, formando aqui um óxido misto na superfície contendo alumínio que dificulta o processo. Como é liga, né, os óxidos formados também serão óxidos mistos, mas eles já se comportam como filmes protetores, mesmo não sendo 100% do seu material de origem. O berilo ele é um elemento químico bastante peculiar, né? Eu não me recordo de nenhum material que tenha berilo como elemento de liga.
mas ele é sim um material bastante resistente à corrosão. Agora, alumínio, cromo e silício já são materiais mais conhecidos na, na engenharia e são elementos de liga comuns nos aços. Ferro fundido tem bastante silício, a taxa de corrosão do ferro fundido é bem menor que de aço carbono. Alumínio puro ou ligas de alumínio tem bastante resistência à corrosão. Já casos conhecidos como óxido de ferro, eles não protegem muito bem, não são filmes que têm uma difusão muito alta. O óxido de cobre, ele está no meio do caminho. Ele não é considerado tão resistente quanto o cromo e o alumínio, mas ele é bem mais interessante, bem mais resistente que os filmes formados em base ferrosa. O cobre muitas vezes ele é usado sem revestimento e ele tem aí uma taxa, um tempo de vida bastante longo. Se a gente for pensar instalações elétricas que utilizam contatos de cobre, muitas vezes em contato com ambiente corrosivo, ele, principalmente quando é só corrosão atmosférica seca, ele tem uma resistência bem grande, mas na presença de eletrólito nem tanto. Vocês vão lembrar aí que chuveiro elétrico, que tem aquelas resistências que aquecem a água continuamente, praticamente todo dia, a gente usa chuveiro. Pelo menos a maioria das pessoas usa chuveiro todo dia. De uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, tem que trocar a resistência do chuveiro e quase sempre o problema está no contato de cobre, que ele oxida e quebra e deixa de formar contato. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de trocar, que não foram poucas, resistência elétrica de chuveiro, a resistência em si quase nunca quebra, o problema geralmente está no pino, e o pino é uma liga de latão. Esse pino ele oxida e ele rompe por perda de massa mesmo. O pino vai perdendo espessura, vai perdendo massa até não aguentar o esforço mecânico da solicitação e acaba rompendo. Só falando aqui do alumínio, a característica do alumínio, né, ele é um óxido extremamente resistivo. Então, além dele ter um ponto de fusão alto, ele tem aqui uma resistividade elétrica bem maior que a resistividade elétrica do ferro. Então, ele vai impedir também essa etapa de passagem do elétron. Todo impedimento de espécies, ele freia o processo corrosivo. Se a gente pensar na reação de metal virando cátion mais elétron, se eu não tiver um consumo constante do cátion ou do elétron, eu vou ter um aumento dos produtos formados e o equilíbrio da reação vai ser deslocado no sentido contrário. Então, qualquer etapa, qualquer mecanismo que bloqueie o consumo de cátions, que bloqueie o consumo de elétrons, ele freia o processo corrosivo. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Se a gente pegar o oxigênio gasoso, a reação dele com o elétron, formando aqui o ânion, O2-, desculpa, se eu não tenho o reagente disponível, da reação diminui. Se por algum motivo a oferta de oxigênio é bloqueada, ele também reduz a taxa de da reação química. Bom, o mecanismo parabólico está explicado. O mecanismo da corrosão linear ele acontece por algumas características bastante peculiares. A primeira delas é a formação de um filme volátil, que vai representar uma taxa linear com uma taxa negativa linear. É a única forma de ter uma taxa negativa é quando o filme não está mais presente na superfície, quando todo o filme é removido. Nesse caso, ele é uma remoção natural, espontânea, porque o filme é volátil. Naquele caso que eu mostrei para vocês no início da aula, onde o procedimento da análise da taxa de corrosão prevê a remoção mecânica contínua do produto formado, ele também vai apresentar uma taxa linear se essa remoção for feita com tempos frequentes, com tempos regulares, ele também vai apresentar uma taxa negativa linear. Mas nos casos onde a ação mecânica não está presente, a única forma de ter uma taxa linear negativa é com a formação de óxidos voláteis na temperatura de trabalho, que é o caso do óxido de molibdênio e óxido de tungstênio. Várias aplicações desses materiais são em temperaturas mais altas e esses filmes eles têm um ponto de fusão bem mais baixo que a grande maioria dos materiais cerâmicos. O tungstênio, que é um elemento usado na confecção de filamentos de lâmpadas incandescentes,
As lâmpadas incandescentes, elas são utilizadas em atmosfera inerte. Dentro do bulbo da lâmpada tem gás inerte, justamente para não formar, para não ter a reação com oxigênio ou com outra espécie oxidante. Porque quando esse filme se forma na temperatura de trabalho do filamento, ele é volátil, ele tem um ponto de fusão mais baixo, e aí não vai existir filme nenhum na superfície, então o metal base vai estar sempre exposto, e aí ele vai apresentar um comportamento linear, onde a taxa de corrosão não vai variar, vai ser uma taxa sempre constante, no caso aqui negativa, porque o filme ele é volátil. Já a taxa positiva linear, ela só pode acontecer quando o filme ele é extremamente cheio de defeitos ou não aderente. Como é o caso aqui mostrando para vocês uma contração muito grande entre o filme e o metal base, gerando aqui bastante trincas, ou uma contração gerando um desplacamento. Isso acontece quando a fração volumétrica, a formação do óxido é muito mais volumosa do que a formação do que o próprio metal base. Seria o caso de formar um óxido que ocuparia um volume muito inferior ao volume ocupado dos materiais quando eles estão no estado metálico, e aqui a formação de um óxido com volume muito superior. Então esses dois casos aqui eles apresentam um desplacamento, uma exposição do metal base constante, e aí a taxa ela é sempre a taxa mais alta do início da reação química, com ganho de peso porque o material está no estado sólido, e aqui em cima com redução de peso porque o material está no estado gasoso, o produto formado está no estado gasoso. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer durante a semana, e eu vou deixar a resolução dele durante a semana ainda. Vocês não precisam entregar esse exercício, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer para a gente poder trabalhar essas questões. Basicamente é um aço baixo carbono. Eu já tinha comentado com vocês que nem sempre a gente utiliza material inoxidável em situações de corrosão. Basta a gente conhecer a taxa de corrosão e prever o tempo de vida desse material. Então ele é uma tubulação de aço carbono numa temperatura de 500 graus Celsius. A ideia aqui é a gente calcular a profundidade do metal perdido em espessura, né? Quanto de espessura que ele perdeu a partir da variação de massa, a gente consegue calcular a variação de espessura se a gente colocar esse tubo trabalhando por um ano. A constante parabólica desse material, então aqui já tem a dica de que ele tem um comportamento parabólico, ele é 37 exponencial, ou é elevado a menos 138. Uma dica aqui, bastante cuidado. Esse K aqui é de kilojoule, não é de Kelvin. Então aqui a temperatura vai entrar em Kelvin. Vamos transformar 500 graus em Kelvin, graus Celsius em Kelvin. Vai entrar aqui o valor em Kelvin, e esse K aqui é de quilo. Então é 138 mil joules por mol dividido por RT. O R vale 8.313 joule Kelvin a menos 1. Então aqui é Kelvin, K maiúsculo é Kelvin, K minúsculo é quilo. Só para vocês não confundirem. Essa é a constante parabólica independente da temperatura. Então basta a gente, aqui tem o valor da constante pré-exponencial, basta a gente substituir a temperatura que a gente consegue calcular a constante em qualquer temperatura. Aqui já tem o valor da energia da ativação, menos Q, então é 138 kJ por mol. O R, para esse caso, é 8.313. Então a gente consegue substituir todos os dados do exercício, consegue calcular a constante em qualquer temperatura necessária. Os dados necessários para resolver esse exercício. A reação a ser considerada é a reação do metal ferro com oxigênio formando FeO, formando esse óxido aqui. Massa molar do ferro, massa molar do oxigênio. Densidade do ferro, 7,82 megagrama por metro cúbico. Seria o equivalente a 7,82 gramas por centímetros cúbicos, ou 7.820 quilos por metro cúbico. Só uma conversão. Então basta vocês pensarem em qual unidade vocês vão querer fazer.
Vocês vão usar as equações que eu já passei para você, uma constante parabólica, então nós vamos calcular que ΔM ao quadrado vale a constante na temperatura vezes o tempo. O tempo está aqui, que é 1 ano. A constante vocês conseguem calcular. Rapidinho a gente consegue calcular qual foi a variação de massa no tempo de 1 ano. E aí a gente trabalha aqui a estequiometria da reação, a estequiometria dos materiais que são formados e a gente consegue transformar massa em espessura porque é proporcional. Vou deixar esse exercício para vocês fazerem e durante a semana eu coloco a resolução para vocês.